Sejam todos bem-vindos ao canal Nerd All Generations. Hoje vamos apresentar 5 filmes de animação da Disney que deram prejuízos milionários nas bilheterias, sendo que o último da lista quase fechou o departamento de animação da Disney, deixando ele à beira da falência. Se quiser descobrir que pérola foi essa, fique até o fim do vídeo. Marty Precisa de Mães. Essa animação em CG da Disney, lançada em 2011, é baseada na obra de Guy Berkeley Griffith, que havia lançado o livro em 2007 e que também é quadrinista, sendo que suas obras mais conhecidas são Bloom County, Outland e Opus. Já a direção fica por conta de Simon Wells, cujo único ponto alto da sua carreira foi a direção da animação O Príncipe do Egito de 1998. Uma curiosidade sobre o diretor: ele é bisneto de H.G. Wells, conhecido autor de obras de ficção científica como O Homem Invisível, A Guerra dos Mundos, A Ilha do Tomorrow e A Máquina do Tempo, sendo que esse último rendeu um filme lançado em 2002 que foi dirigido por Simon, em homenagem a seu bisavô. O filme foi feito com captura de movimentos, tendo a produtora e Mad Movers por trás do desenvolvimento da obra. Produtora essa que tem como fundador Robert Zemeckis, que possui no seu currículo filmes como a trilogia De Volta para o Futuro, Forrest Gump, Náufrago, O Expresso Polar e por aí vai. Aí você imagina, com uma produtora como essa e Robert Zemeckis na retaguarda, não haveria como esse filme dar errado, certo? Lê do engano, meu caro nerd. O roteiro e a direção ficou por conta de Simon Wells, que, como eu já havia dito antes, o único sucesso comercial da vida dele, até aquele momento, tinha sido uma outra animação, porém feita de maneira tradicional em 2D. Ou seja, o cara não tinha experiência com imagens geradas por captação de movimento, além do que não tinha dirigido nenhum longa-metragem CGI. O filme foi baseado em um livro que, até onde eu pesquisei, não foi lá grande coisa em seu lançamento, portanto não tinha um público como Harry Potter ou Senhor dos Anéis, obras essas que tinham e ainda têm um apelo popular muito forte até hoje. Me admira muito a Disney gastar a maior grana em um filme que não tinha lá um grande número de leituras do material de origem. Fora o roteiro fraco e cheio de inconsistências e furos que acabam fazendo você perder o ânimo de ver o desenrolar da trama, além de uma coisa que me deixou com a sensação de não saber o que estava assistindo. Olha a cara do Seth Green e olha a cara do Avatar que fizeram pra ele no filme. Não. Eu entendo que tentaram trazer as feições dos atores para os personagens CGI, mas ficou estranho. É como se estivesse um penhasco a um passo de cair no Vale da Estranheza. O CGI tem falhas, o que não deveria ter se nós analisarmos o valor investido na produção naquela época. E ainda houve a concorrência das bilheterias da estreia. No mesmo mês estreou os seguintes filmes: Rango, uma animação da Nickelodeon que tem o Johnny Depp dublando o personagem principal, que estreou uma semana antes. Esse teve um orçamento de 135 milhões e ainda arrecadou 245 milhões. No mesmo dia que estreou Marty Precisa de Mães, também foi lançado Invasão Batalha de Los Angeles, com 77 milhões de orçamento e uma arrecadação de 212 milhões. E no mesmo mês também foi lançado o filme Diário de um Banana 2, com custo de 21 milhões e a receita de 72 milhões. E esse aqui também é baseado em um livro. Salvo a diferença de valores de orçamento, esse aqui ainda deu lucro e Marty Precisa de Mães não. Vergonhoso! A história do filme consiste em marcianos vindo até a Terra para sequestrar mães e levarem elas até Marte para tirar delas a consciência de maternidade e passar para robôs que irão cuidar dos bebês marcianos que brotam do chão do planeta. Uma dessas naves sequestra a mãe de Milo, que aqui se apresenta na forma de um garoto que não gosta de receber ordens e menos ainda obedecer a sua mãe. Ou seja, a mãe desse moleque não consegue dar jeito nele e mesmo assim os marcianos resolvem levar ela para educar os pimpolhos em Marte. Como eu disse antes, haja incoerência nesse roteiro. Milo vê sua mãe ser raptada e acaba conseguindo entrar na nave que a sequestra utilizando da mais pura conveniência de roteiro. E se acha que tem pouco disso nesse filme, está muito enganado. Quando Milo chega em Marte, ele é preso, mas consegue se libertar com a ajuda de alguns filhotes de Chewbacca, para em seguida conhecer um humano que está ali há 20 anos e que eu aposto que já deve ter green card. Ele já avisa Milo que ele tem até o amanhecer para salvar sua mãe, porque depois de tirar da sua mente as lembranças de amor materno que ela carrega, o que sobrar vai virar lenda. Então o Milo começa a corrida contra o tempo para salvar a sua mãe. E como eu me recuso a sofrer sozinho, se você quer saber o final, veja o filme porque aqui acaba o spoiler. Marty Precisa de Mães custou 150 milhões de dólares e arrecadou a miséria de 39 milhões. Isso fez com que a Disney rompesse uma parceria que tinha com a Mad Movies, responsável pelo filme. Parceria essa que havia começado com o filme Os Fantasmas de Scrooge, que também foi feito com captura de movimento, mas que rendeu mais bilheteria do que esse aqui. E esse, infelizmente, é mais um daqueles filmes que entram no limbo do esquecimento. Dois Irmãos. Esse filme tem o selo Disney Pixar e foi lançado em 2020.
Ele conta com a direção de Dan Scanlon, que já havia dirigido uma outra animação também da Disney Pixar, o excelente Universidade Monstro, que foi um sucesso de público e crítica e botou dinheiro no bolso dos estúdios, tendo um custo de 200 milhões de dólares e arrecadou no mundo 743 milhões. Pena que esse sucesso todo não se repetiu aqui. Mesmo com o diretor que veio de um sucesso do próprio estúdio e tendo nos papéis principais dois atores em alta como Chris Pratt, conhecido como o Senhor das Estrelas da trilogia de sucesso da Marvel Guardiões da Galáxia, e Tom Holland, que incorpora o cabeça de teia mais amado do mundo, que também é do universo Marvel. Infelizmente, o carisma desses dois atores não foi o suficiente para fazer o filme vingar nas bilheterias. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 6 de março de 2020. E cerca de 2 semanas depois do lançamento, começou a quarentena do Covid-19 em diversos estados americanos e outros países, impedindo a distribuição do filme internacionalmente, causando assim um péssimo resultado do filme nas bilheterias. O filme em si não é ruim, muito pelo contrário, ele tem uma excelente aceitação de público e crítica com notas altas no Rotten Tomatoes. Para ter uma ideia, ele foi indicado ao Oscar de melhor animação só perdendo para Soul, que também é do mesmo estúdio. O filme nos apresenta um mundo que no passado era regado a magia e criaturas mitológicas, mas com o passar dos milênios, a magia foi substituída pela tecnologia e acabou ficando obsoleta nos dias atuais. Aqui conhecemos os irmãos elfos Ian e Barley. No aniversário de 16 anos de Ian, ele recebe da sua mãe um presente que pertencia ao seu pai, que morreu pouco antes de Ian nascer. Esse cajado tem uma joia mágica que tem o poder de trazer alguém morto de volta à vida por 24 horas. Ian resolve trazer seu pai de volta para conhecer o coroa, mas na hora que está materializando o pai, Barley faz a asneira de aparecer e estragar tudo, fazendo apenas a parte de baixo do coroa retornar à vida. A joia se desintegra e os dois resolvem pegar a pista para tentar achar outra joia e completar o pai deles antes que as 24 horas acabem. Daí em diante é só aventura com algumas pitadas de drama na medida certa. Boa animação que vale a pena conferir. Esse filme com certeza valia o ingresso nos cinemas. Dois Irmãos teve um orçamento de 200 milhões de dólares, mas infelizmente arrecadou pouco mais de 100 milhões no mundo. Uma pena, porque a animação realmente é muito boa. Planeta do Tesouro. Esse filme foi lançado em 2002 e tem a direção de John Musker e Ron Clements, que tem uma parceria de décadas e já dirigiram juntos nada menos que 7 animações para a própria Disney. O filme é baseado no romance de aventura A Ilha do Tesouro de 1883, escrito por Robert Louis Stevenson, e que aqui é adaptado pela terceira vez nos estúdios Disney, sendo a primeira versão feita em 1950 e a segunda sendo lançada em 1996, mas tendo os Muppets estrelando no filme. Essa produção conta a história do jovem Jim Hawkins, que fica fissurado em ouvir histórias de piratas. Mas um belo dia, seu pai resolve pegar um navio espacial para comprar cigarros do outro lado da galáxia e nunca mais voltou para casa. 12 anos depois, Jim tem uma ficha corrida no juizado de menores e vive arrumando dor de cabeça para sua mãe, que é dona de uma estalagem. Quando uma nave cai ao lado do local, o piloto, que mais parece um dragão de Komodo, é levado por Jim para a estalagem, que é invadida por uma penca de piratas. Mas nesse meio tempo, o dragão de Komodo entrega uma esfera a Jim e avisa para ter cuidado com o ciborgue. E em seguida vai conhecer o céu dos lagartos. Os piratas tacam fogo no local e Jim foge com sua mãe e seu amigo Dr. Delbert Doppler. Eles se escondem na casa do Dr. Doppler e Jim descobre que a esfera na verdade é um mapa que leva à localização do planeta do tesouro. E Jim, fascinado com a oportunidade, decide procurar essa fortuna. Dr. Doppler banca do bolso a excursão e contrata uma embarcação que é comandada pela Capitã Amélia, que para mim possui uma tripulação que eu consideraria no mínimo suspeita. Jim conhece o cozinheiro John Silver, que para mim é um tipo de exterminador do futuro gordo com um braço que parece um canivete suíço. Mesmo depois de ser avisado pelo dragão de Komodo para ter cuidado com o ciborgue, Jim acaba fazendo amizade com Silver, que coloca ele para fazer um estágio descascando batatas na cozinha da embarcação. E é claro que Silver passa a perna de pau em Jim, que vai ter que suar a camisa para conseguir o tesouro. E agora chega de spoilers. Se quiser saber como termina, veja o filme. Apesar de uma bilheteria que deixou um prejuízo ao estúdio do camundongo mais famoso do mundo, o filme conta com uma aprovação razoável de crítica e público e que, ao meu ver, vale a pena uma olhada pela bela animação com inserção de efeitos gerados por computador e com um ar retrô-futurístico que, para a época, fizeram uma combinação perfeita nas telas. Aí vem a pergunta, se o filme é tão bom assim, então por que levou um pau nas bilheterias? Bom, vejamos. O filme foi lançado em 27 de novembro de 2002, mês esse disputadíssimo nas telas, com as estreias dos seguintes filmes: 007 Um Outro Dia para Morrer, que foi lançado em 22 de novembro e que pertence a uma franquia bem estabelecida e com um bom apelo de público, conseguindo colocar 432 milhões de dólares no bolso. Harry Potter e a Câmara Secreta, lançado em 15 de novembro, que é a sequência do primeiro filme da franquia, que bateu a casa de $1 bilhão e aqui nessa sequência conseguiu arrecadar 926 milhões.
E diga-se de passagem que era ansiosamente aguardado pelos fãs do jovem Bruce com cicatriz na testa. Esses filmes com grande apelo de mercado e já conhecidos do público fez com que o espectador torrasse seu rico dinheirinho em franquias já conhecidas, ao invés de comprar ingresso para uma aventura que já havia sido recontada em 1996 tendo os Muppets como protagonistas. E mesmo essa terceira versão da Disney reestilizada, tendo uma excelente animação e estilo inovador em comparação às animações tradicionais dela, não conseguiu infelizmente se salvar, tendo um custo de produção de 140 milhões de dólares e arrecadando apenas 110 milhões na bilheteria mundial. A Disney apostava tanto nessa animação que já tinha até o roteiro da parte 2 pronta, mas que pelo visto jamais irá ver a luz do dia. Uma pena porque a animação realmente é muito boa e eu indico a todos assistirem. Mundo Estranho. Esse filme estreou nos Estados Unidos em 23 de novembro de 2022 e conta com a direção de Don Hall, que já havia dirigido anteriormente filmes como Ursinho Pooh, Operação Big Hero, Encanto e Raya e o Último Dragão. Detalhe aqui que todos esses filmes são pertencentes à Disney. O roteirista Ken Nguyen havia trabalhado em apenas um filme para o cinema, sendo ele Raya e o Último Dragão, que também foi dirigido por Don Hall. Eles refizeram sua parceria aqui, mas não deu certo dessa vez. O filme começa nas terras de Avalônia, que é cercada por montanhas praticamente intransponíveis, e somos apresentados a um grupo de exploradores tentando transpor as muralhas de pedra. Esse grupo é liderado por Yeager Clade, que acaba arrastando seu filho Sersher para a aventura. Sersher acha uma planta que fornece energia que pode abastecer a Avalônia e mudar a vida dos habitantes de lá. Mas Clade pouco se importa e resolve continuar sua aventura e os dois se separam. 25 anos depois, Sersher tem uma família e virou fazendeiro. Sua esposa e seu filho ajudam a cuidar da plantação que fornece energia a todos os habitantes do local. Só que as plantas começam a pipocar e estão parando de fornecer energia. A presidente de Avalônia recruta Sersher para encontrar a causa do problema e todos entram numa nave e vão para o subsolo do local. Após serem atacados por uns bichos que mais parecem pterodátilos, a nave cai com todo mundo. Sersher se perde na queda e começa a explorar o lugar até ser atacado por uns bichos estranhos pra caramba, mas acaba sendo salvo por um homem de casaco de pele com lança-chamas. Ao se apresentar, Sersher descobre que o Homem-Urso é o seu pai. Enquanto isso, Ethan, filho de Sersher, abandona os outros que estão consertando a nave e foge para tentar achar o seu pai. No meio do caminho, encontra uma Geleca Azul e a batiza de Splat. Diga-se de passagem, para mim a melhor atuação desse filme aqui é da Geleca Azul. A Geleca ajuda a Ethan a se encontrar com seu pai e ele acaba conhecendo seu avô. Todo mundo se junta na nave para começar a busca do que está fazendo as plantas perderem energia. E se quiser saber o que acontece, veja o filme para ajudar a Disney a colocar uns trocados no bolso para diminuir o prejuízo que ela tomou até aqui. E se quiser nos ajudar também a colocar um trocadinho no bolso, por favor, se inscreva no canal. E se está gostando do vídeo até aqui, dá aquele like para fortalecer. Mesmo tendo Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid e Lucy Liu no elenco de vozes, o que eu achei muito bom, a produção foi um desastre financeiro. Apesar do CGI não ser dos piores, na minha opinião, o que influenciou essa ladeira abaixo de bilheteria foi o roteiro que é muito simplório, a palheta de cores utilizada no filme que em grande parte do tempo na tela fica puxando para tons de magenta em quase tudo, que acaba cansando o visual, e o fraco marketing em cima do filme. Fora a Disney avisando que o filme iria estrear na plataforma Disney Plus, o que acabou acontecendo apenas 3 semanas depois do lançamento nos cinemas. Fazendo assim que muitas pessoas esperassem para poder assistir em casa na comodidade do lar, que é mais em conta do que ir ao cinema gastando com ingresso, pipoca, refrigerante, lanche e estacionamento. Além dos traumas do pós-pandemia que fez com que pessoas evitassem lugares fechados. E é claro, a Disney cancelando a exibição do filme em 20 países, incluindo a China, que hoje é um grande mercado consumidor desse tipo de conteúdo. Na minha humilde opinião fecal, tudo isso contribuiu para o desastre na arrecadação do filme, que não é a obra-prima da sétima arte, mas também não é tão ruim assim. Com um orçamento de 180 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas cerca de 74 milhões, transformando essa animação em um tremendo prejuízo para a Disney. E agora vamos ao maior tiro no pé da Disney: o Caldeirão Mágico. Esse aqui quase jogou a pá de cal no departamento de animação da Disney em 1985. A Disney, em 1971, acabou adquirindo os direitos de As Crônicas de Prydain, do escritor Lloyd Alexander, que consistia em 5 livros com histórias de aventuras e fantasias baseadas na mitologia galesa, sendo que esse filme baseado vagamente nos 2 primeiros volumes. Em 1973, começou a pré-produção da animação, que teve diversos contratempos, tanto no treinamento dos desenhistas, que precisaram aprender técnicas inovadoras de animação que seriam utilizadas na animação, como também a constante troca de diretores, roteiristas e animadores. E em 1980, depois de 9 anos após a compra dos direitos da obra, a produção começa. Aí você deve pensar, bom, já que tudo estava resolvido, era só colocar mãos à obra e fazer o filme. Molezinha, né?
Nada disso, meus caros, a zona na produção continuou. Começando com o produtor pegando a arte visual produzida por um jovem artista chamado Tim Burton e jogando todo o trabalho no lixo, e contratando Milt Kahl, que já havia trabalhado com Walt Disney desde 1934. Ele foi chamado para produzir novas artes e designers para os personagens da produção. Ou seja, literalmente tirar o cara da aposentadoria. Mas mesmo assim os problemas continuaram, com os dois principais animadores pulando fora da produção alegando divergências criativas. Eu traduziria essa frase como pular fora dessa canoa furada antes que seja tarde demais. Depois da produção conseguiram uma versão preliminar e, diga-se de passagem, sabe lá Deus como eles conseguiram? Foi enviar uma cópia para exibição teste em um cinema na Califórnia. Agora imagine uma família sendo convidada para assistir o teste de um filme da Disney em 1984. Os pais levam seus filhos com idade entre 5 e 10 anos pensando em ver clássicos da Disney, como Pinóquio, Branca de Neve ou Bambi, e são surpreendidos com essa cena. Beloved warriors have come to life. E aí, seu caneco deu uma trancadinha de leve? Então agora imagine como ficou o caneco daquela família lá em 84 depois de ver isso. A molecada deve ter passado semanas tendo pesadelos após a exibição dessa cena. Depois do estúdio escutarem muito dos pais da criançada, o recém-nomeado presidente dos estúdios Disney, Jeffrey Katzenberg, resolveu ele mesmo fazer o corte final do filme e se mandou para a sala de edição e começou a picotar toda a película. Só a título de informação, esse mesmo Jeffrey Katzenberg levaria no futuro um pé na bunda da Disney e seria um dos fundadores da DreamWorks, junto com Steven Spielberg e David Giffen. Enquanto Katzenberg metia a tesoura no filme, o produtor saiu correndo para dar uma de X9. E caguetou tudo para Michael Eisner, então o presidente da Disney, que correu para não deixar Katzenberg continuar a editar o filme. O que em parte funcionou, mas Katzenberg mandou que parte do filme fosse refeito, a ponto de serem cortados 12 minutos das filmagens. O que é visível, principalmente nas cenas dos monstros nascidos do caldeirão atacando os capangas, bem como um deles sendo dissolvido pela névoa. Isso acaba causando uma falha na trilha do áudio. Outros erros grosseiros no filme são referentes à animação, que mostra em várias cenas uma divergência de padrão, onde vemos o herói escanando o rochedo, mas com sua imagem parecendo ter sido colado ao fundo, mas não fazendo parte dela. Há uma outra cena onde o traço do personagem aparece finalizado e em seguida ele surge com um nicho que pra mim tem cara de esboço. E a mais gritante pra mim nesse filme é a cena em que o herói parece ter virado um fantasma, porque ele consegue atravessar objetos. Isso sem mencionar nos vários deslizes do roteiro, onde regras impostas são simplesmente ignoradas no final do filme, como o que entra no caldeirão não pode sair dele. A história tem personagens que não nos trazem profundidade por não serem devidamente apresentados à trama, e por muitas vezes os motivos por estarem ali são abandonados no meio do caminho. Tremendo salseiro. Pelo menos há coisas boas nessa produção, como as tecnologias utilizadas aqui que foram inovadoras na época, como o processo de transferência de fotos de animação conhecida por APT e que foi usada pela primeira vez nesse filme. Ele também foi a primeira animação a usar imagens geradas por computador em efeitos 3D. Elas podem ser vistas em cenas como a fumaça verde saindo do caldeirão. Agora vamos à trama do filme, que consiste na existência de um caldeirão mágico que tem o poder de trazer um exército de capirotos zumbi ao mundo dos vivos. Por ter essa utilidade, além do fato que por ser um caldeirão também daria para fazer uma feijoada, um tal rei de chifres quer encontrá-lo, mas não para fazer a feijoada, mas sim para trazer um exército de capirotos à vida e tocar o zaralho. Por que ele quer fazer isso? Como todo clichê em filmes como esse, ele quer dominar o mundo utilizando a magia para isso. Houve a ver que quando ele recebeu o nome de Rei de Chifres, depois que a rainha mandou uma galhada nele, o cara ficou pistola e resolveu chutar o balde e ferrar geral. E como não pode faltar alguém para servir de contraponto nos planos do chifrudo, eis que aparece o jovem mancebo Taran, que aqui tem a humilde profissão de criador de porcos. E o suíno que se destaca aqui é Hen Wen, que deve ter visto um compilado de vídeos da mãe de Ná com Walter Mercado e acabou aprendendo a adivinhar o futuro e virou alvo do Rei Chifrudo, que manda uma lagartixa de asas raptá-la. Taran vai atrás da suína no meio do caminho contra Gurgi, o personagem mais malo do filme que só está ali para servir de saída no final da trama. Ele segue Taran, mas caga no pau quando o jovem mancebo adentra no castelo do chifrudo para tentar salvar Hen Wen. Após quebrar a cara e ficar preso no castelo, Taran encontra a princesa Eilonwy, que quer vazar dali e leva ajuda o mancebo, mas no caminho tromba com um tocador de harpa Flores Flama que não sei por que achei a cara do Costinha. Os três tentam fugir do castelo, mas se quiser saber se eles conseguiram ou não, veja o filme porque os spoilers acabam aqui. Essa obra-prima do fuzuê, depois de mais de uma década, acabou fechando com um orçamento de 44 milhões de dólares, que em 1985 era dinheiro pra caramba, e com uma arrecadação de apenas 21 milhões de dólares. Para ter uma ideia, no mesmo ano foi lançado De Volta para o Futuro com um orçamento de 19 milhões de dólares e uma mega arrecadação mundial de 388 milhões.
e que se tornou uma franquia bilionária com 3 filmes de animações e virou atração em parque temático, e é cultuado até hoje. Também foi lançado em 85 os Goonies, com o mesmo orçamento de 19 milhões de dólares e colocou no bolso dos estúdios 125 milhões. O prejuízo foi tão grande que a Disney pensou em fechar seu departamento de animação, começando por transferir o mega estúdio onde eram produzidos os filmes e deslocando as operações para um lugar bem menor e demitindo boa parte da equipe de animação. Respirando por aparelhos, a última tentativa de salvar o estúdio era uma animação chamada As Peripécias de um Ratinho Detetive, cujo personagem é a personificação de Sherlock Holmes em forma de roedor. Rato esse no qual o que sobrou do estúdio apostou todas as suas fichas. E pasmem, foi um sucesso de bilheteria salvando o estúdio. O filme custou 14 milhões de dólares e arrecadou no mundo 39 milhões de bilheteria. O curioso aqui é que uma vez Walt Disney disse que tudo começou com um rato. E quem diria que um dia outro rato salvaria a Disney. Depois disso vieram várias animações que se tornaram sucesso e uma outra pontuando como fracasso. Caso lembre de alguma outra animação que ficou de fora, deixe aqui nos comentários. E se ficou até aqui e gostou do conteúdo, peço por favor para nos ajudar a crescer aqui na plataforma, se inscrevendo no canal, dando aquele like para fortalecer e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais uma vez, obrigado a todos e vazei!